Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bambiou e agora quer mostrar força. Enquanto Hugo Mota fala em punição a motim bolsonarista, deputados ignoram o presidente da Câmara e articulam PEC para salvar a própria pele. Tirar o Brasil da ditadura da toga. Aqui não, Trump. Itamaraty convoca a chefe da Embaixada dos Estados Unidos depois das novas ameaças ao STF. Genocídio como projeto. Israel anuncia plano para ocupação total da faixa de Gaza. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região de Torres, Rio Grande do Sul, nessa sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, o tempo está voando essa semana, a gente teve muitas movimentações, sequestro da mesa diretora lá no Congresso Nacional e muita repercussão, claro, ainda no entorno da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Ao meu lado já tenho aqui Juliano Medeiros, muito boa tarde para você também, querido, e para você também, Chico Sá, meus parceiros. Boa tarde, uma sexta-feira triste pelo lado perdemos o poeta Arlindo Cruz, né? Muito triste, o homem do samba. Muito triste. Um dos maiores. Mas com um legado que... com uma história, deixa uma história sem limite. O show tem que continuar. O show tem que continuar. Acho que nada melhor para a gente continuar tocando aqui e honrando esse legado que nos deixa o Arlindo Cruz. É isso aí, vamos tocar. Para quem gosta de samba e para quem não gosta também. Porque sim, ela é né? Para quem é do Grande. Brasil, ama esse cara. Pô. É isso, nossos também corações e sentimentos junto com a família, com os amigos e o nosso também o nosso sentimento de pesar diante dessa partida. Mas a gente continua também tratando desses assuntos que estão no entorno ainda do Congresso Nacional, depois de tudo que aconteceu, imagens que foram lamentáveis, para dizer o mínimo, não vou nem ficar adjetivando aqui, porque é difícil encontrar palavras para tudo que aconteceu, mas a gente fala sobre as consequências do que vem a partir dessa tensão no Congresso Nacional. Então, os parlamentares, eles negociaram com o Arthur Lira, a gente até falou sobre a fragilidade do Hugo Mota diante dessa situação, tem aquela imagem simbólica dele tentando atravessar a multidão dos bolsonaristas para assumir a cadeira da presidência da Câmara, e no meio de tudo isso, aquele bastidor, que foi um bastidor bastante público, de que foi o Arthur Lira que negociou com os bolsonaristas algumas pautas que são prioritárias para que a coisa comece a caminhar no Legislativo. E uma delas é essa PEC das prerrogativas. Vamos entender um pouco dessa PEC que limita a investigação contra os parlamentares? Então, colocar esse texto em votação teria sido o acordo que foi costurado. E para que todo mundo entenda esses absurdos, a gente coloca aqui na tela quais são os principais pontos. O primeiro é a restrição à prisão dos parlamentares, que só podem ser presos em flagrante, isso já é uma determinação, né, e por crime inafiançável, já prevê a Constituição essa questão, só que agora a PEC está reforçando essa garantia. O prazo para análise da prisão pelo Congresso, então, a Câmara ou o Senado tem que se manifestar em até 24 horas em votação aberta depois que o parlamentar é preso. A gente tem também... Continuamos aqui falando da PEC das prerrogativas, para você que me acompanha em áudio, a validade das medidas cautelares. Então, qualquer medida cautelar contra um parlamentar, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica do próprio Jair Bolsonaro, aqui recente para a gente se lembrar, ou do Marcos Duval também, só teria efeito uma medida cautelar se for aprovada pelo plenário, ou seja, é mais um entrave, é mais um passo para dificultar que isso siga adiante.
Falamos também, busca e apreensão em gabinetes ou residências de parlamentares depende de autorização expressa do Supremo Tribunal Federal. A gente pede aqui, agora sim, a gente tem a tela inteira para você que nos acompanha em vídeo, sem a tarde já fica melhor para as pessoas poderem acompanhar também todos os detalhes. Para fechar, também a limitação das decisões monocráticas do STF, então a ideia é restringir os poderes dos ministros do Supremo e a imunidade parlamentar fortalecida, também reforçando que eles não podem ser responsabilizados por opiniões, né? A tal da liberdade de expressão, né, Chico? A tal liberdade de expressão. Cara, é um belo pacote de proteção, né? Tentando... Uma blindagem total. Blindagem total. É meio um pacote não de um parlamento, mas sim de um sindicato do crime, né? Que está com medo de que aquelas investigações que estão na mão do Flávio Dino resulta em prisões, que eles, na verdade, estão com medo das próprias biografias, do que eles fizeram no verão passado, e tentam se proteger. E essa mesma turma aí, que achava, inclusive com o próprio Bolsonaro, tem vídeos e mais vídeos do próprio Bolsonaro, defendendo que tinha que ser prisão imediata para qualquer um, não, zero foro privilegiado, que não dava para esperar que um parlamentar ou um político passasse 30 anos até ir para a cadeia. Isso quando ele falava em relação à esquerda, aos parlamentares da esquerda e ao próprio Lula. Agora a coisa mudou. Não, Juliano, pode concluir, vai lá. Não, é que eu ia comentar que, na verdade, esse pacote de bondades para os parlamentares tem a ver com uma mudança de qualidade da política na Câmara, porque quem acompanha a política na Câmara sabe, um parlamentar subir na tribuna usando peruca, um parlamentar chamar uma deputada trans pelo pronome masculino, você ter ilações sobre as relações de uma ministra com o presidente da República, todo esse tipo de barbaridade que nós vimos, né? Fora as ameaças, as sutis referências à violência explícita por parte da bancada bolsonarista, tudo isso é novo na Câmara. A Câmara é um lugar que reunia muita gente que não prestava, muita gente corrupta, muita gente conservadora, mas esse tipo de esculhambação, isso foi introduzido pelo bolsonarismo. Sim, total. Então, o que está acontecendo agora é um pacote para proteger e manter isso, ou seja, para criar, para perpetuar na Câmara, né, uma tendência a normalizar, a institucionalizar a avacalhação promovida constantemente pelos bolsonaristas, né? Perfeito. Isso que você traz é fundamental, Juliano, e um outro ponto que tem sido muito discutido, que a gente já trouxe aqui, mas que está se desdobrando, é esse enfraquecimento do Hugo Motta, como é que ele sai dessa história. Então, hoje ele estava se pronunciando sobre esse motim bolsonarista, mas agora com uma certa firmeza, isso depois que a história já está quase que morna, porque quando a situação estava quente, ele não estava nem lá em Brasília, então muita gente cobrando uma firmeza do Hugo Motta, que ele se posicionasse a respeito disso. O Arthur Lira foi quem foi falar com o Sócrates Cavalcante para tentar ali dar uma amenizada na fervura do negócio, e aí sim ele se pronuncia e pede desculpas para o Hugo Motta, então muitos desgastes nessa história, né? Ele disse agora, Chico, que vai ter uma punição, não disse que qual vai ser, mas disse que vai ser uma punição pedagógica. Ele falou numa entrevista hoje com a CNN, então vou abrir aspas aqui para o presidente da Câmara dos Deputados em entrevista à CNN Brasil. Hugo Motta diz o seguinte: eu não tenho a menor dúvida que a oposição extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável com esse movimento dessa semana. Eu acho que deve ter punição, porque o que aconteceu foi grave, até para que isso não volte a acontecer. E aí eu me pergunto se isso vai ser levado adiante no Conselho de Ética, né, Juliano? Porque que tipo de punição a gente está falando? E também, se não for aprovada pelos deputados, como é que o Hugo Motta sai dessa situação também, né? Será que é uma dupla desmoralização? O que nós estamos vendo é uma crise de liderança na Câmara, né? O Hugo Motta não é o Arthur Lira, o Hugo Motta não tem a força que o Rodrigo Maia teve, ou seja, nós temos uma sucessão de presidentes fortes na Câmara e o Hugo Motta não consegue se impor, né? Então, ele tentou se impor através de ameaças, né? E agora precisa bancar essas ameaças. Então, acho que tem aí e o bolsonarismo, o PL, o que ele chama a oposição, vai forçar para ver se ele realmente restitui a sua legitimidade ou não.
né? E acho que ele só vai conseguir restituir se de fato levar algumas dessas punições à frente. Qual que é o problema, Gabi, Chico, nossos espectadores de série? É que há uma interseção da base bolsonarista com uma parte da base do Centrão. Ou seja, há deputados do Centrão, de estados mais conservadores, que flertam com o bolsonarismo. Sim. Então não é tão simples garantir que alguns deputados do PSD, do MDB, do PP, que classicamente são Centrão, que esses deputados vão votar numa punição contra um colega bolsonarista. O exemplo máximo é o Rio Grande do Sul, que hoje tem uma bancada bolsonarizada em vários partidos, não só no PL, e tem o Marcel Van Hatten, que nem do PL é do Novo, protagonizando a cena que nós vimos. Então, vai punir o Van Hatten? Vai ter voto para isso? Para punir um deputado que tem protagonista, que era líder da bancada do Novo até outro dia? Não é tão simples assim. Se ele tiver controle do bloco dele, que é o bloco do Centrão, ele leva as punições à frente. Se ele não conseguir coesionar o seu bloco de apoio mais sólido, que é o Centrão, as punições vão ficar pelo caminho, vão ficar como promessa. Olha, eu arrisco a dizer que a gestão dele, assim, no comando da Câmara, acabou com aquela tentativa de sentar na própria cadeira. Acabou quando o Zé Trovão coloca a perna, feito ali uma porteira de fazenda, e não deixa parte dos deputados subirem ali ao plenário. Eu acho que dificilmente ele dá uma volta por cima nisso. Vai continuar um presidente de Câmara muito fraco. Ontem a gente citou em comparação a gestão do Severino Cavalcante, que é um pernambucano ali do baixo clero, que numa zebra ele ganha a presidência da Câmara e ele faz ali uma corrupção de varejo, apoia ali aquela roubalheira de gasolina, aquele varejão da corrupção parlamentar do Brasil e não consegue fazer nada. Dificilmente o Hugo Mota, que fala agora nessa questão pedagógica aí, ele vai conseguir dar uma revirada nisso. A não ser que ele puna alguém, a não ser que ele fale grosso, assim, comece a falar em nome do país, que o país não precisa ser sancionado por Trump, que a embaixada norte-americana não tem que ficar dando pito no Brasil, que ele vire ali alguma coisa, não vou nem falar alguma coisa como o Ulisses Guimarães, que é impossível, mas um político de respeito. Mas precisa de um fato novo, né? Ele tem que gerar, ele tem que dar uma metamorfose que eu não acredito que ele seja capaz. Ele não tem demonstrado, ensaiado nada dessa possibilidade. Acho que vai continuar ali, comendo na mão do bolsonarismo, aprova uma coisinha, se o Arthur Lira negocia pelo governo, ele até talvez ajude a passar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas vai ali equilibrar da forma mais frágil possível até o final. Acabou naquela... a pessoa não é dona nem da própria cadeira mais no parlamento. Eu concordo, Chico, e acho que a esperança do Hugo Mota está nessa resposta. Se ele conseguir, de fato, algum tipo de sanção contra esses parlamentares, aí sim aí você começa a pensar que tem ali um ensaio de homem, mas senão... A gente tem, por exemplo, a apuração do jornalista Otávio Guedes de quem são os parlamentares que foram os mais extremistas dentro da extrema-direita, vamos dizer assim, que estão na mira do Hugo Mota para essas sanções. Então, trazendo aqui a apuração, mais uma vez, reforço do Otávio Guedes, são o Marcel Van Hatten, do Novo, o Marcos Polon, do PL, e também o Zé Trovão, que também é do PL. Eles tiveram essa postura mais agressiva, segundo a avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, durante esse motim. Agora há pouco o Chico Sá falava, né? O Zé Trovão colocou a perna para impedir a passagem do Hugo Mota. A gente vê nas imagens também a escada que dá acesso à mesa da Câmara. Hoje até a gente teve parlamentares no ICL Notícias primeira edição, também reforçando essa mesma história, a Sâmia Bonfim e também a Camila Jara, duas mulheres contando como é que foi. A Camila Jara parece que passou assim por baixo da perna do parlamentar para poder conseguir transitar. Os parlamentares não estavam conseguindo exercer ali a função, né? E o deputado Marcos Polon sentou na cadeira do Hugo Mota, do presidente da Câmara, e o Marcel Van Hatten também sentou em uma outra cadeira ali da mesa diretora. Então, além desses três, tem outras apurações de outros jornalistas, vale a pena trazer aqui também, que estão na mira do Hugo Mota. Tem o PSB e o PSOL protocolando pedido de suspensão do mandato de mais 2 deputados, que é a Júlia Zanata, que levou
a filha dela de 4 meses, e o Paulo Bilinski, que é justamente aquele parlamentar que a gente trouxe aqui as imagens que agrediu o Guga Noblat, que estava entrevistando, fazendo perguntas para o Paulo Bilinski, e ele foi para cima do Guga. Então, aqui trazendo um pouco de como é que está o clima, eu vou chamar o José Arbex, jornalista, aqui para conversar com a gente. Fazia tempo que o Arbex não vinha ao N2. Arbex, a gente estava com saudades. Boa noite para você. Vocês me abandonaram. De forma alguma. Boa noite, é um prazer estar aqui de volta. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, querido. Você aqui com a gente, Arbex, estava aqui trazendo o nome dos parlamentares, né, que justamente podem estar na mira do Hugo Motta para sofrer algum tipo de sanção. A gente falava que, bom, ou vai ter que realmente ter uma resposta, ou o Hugo Motta vai continuar com essa imagem da desmoralização, sabe-se lá para onde que vai isso, né? Esticar essa corda até quando? Bom, eu acho que a situação está muito perigosa, porque nós não estamos num momento qualquer. Vocês mencionaram aí a pressão do embaixador, do embaixador não, do representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, se metendo ostensivamente nos assuntos aqui internos do Brasil. E nós estamos vendo hoje o presidente Trump, o laranjão lá, determinando que o exército dos Estados Unidos podem começar a intervir em países da América Latina a pretexto de combater o narcotráfico. Isso aí é uma clara disposição, é uma ofensiva que o imperialismo, os Estados Unidos estão arquitetando contra os países daquilo que eles acham que é o quintal deles, a América Latina. A gente já disse aqui várias vezes que os Estados Unidos são hoje uma potência hegemônica em recuo, eles estão sendo escanteados pelo ascenso do chamado Sul Global, e particularmente da China, com a nova Rota da Seda e com os BRICS. E eles encaram a América Latina como um quintal deles, como algo que eles não podem perder. Algo que eles não podem abrir mão. E o Brasil tem tudo que eles querem. O Brasil tem terras raras, que são aqueles minerais essenciais para a indústria de ponta. O Brasil tem água potável, reserva para os próximos 500 anos para a humanidade inteira. Não tem nada mais valioso do que isso. O Brasil tem biodiversidade. O Brasil tem uma posição de absoluto relevo dentro da América Latina. Eu acho que era o Nixon que dizia que para onde o Brasil for, toda a América Latina vai. E, na minha opinião, isso que eu estou falando agora é uma especulação, mas não é tão especulação assim, se você pensar o que foi o impeachment da Dilma em 2014 e o que foi a Lava Jato. Na minha opinião, tudo que esses caras estão fazendo não é apenas desespero para salvar o Bolsonaro. Eles estão articulados com o Steve Bannon, eles estão articulados com a CIA. É óbvio que a Lava Jato não foi articulada por um cara que mal sabe falar o idioma português, que é o Sérgio Moro. Sérgio Moro acha que cônjuge é conja. Não foi o Sérgio Moro que articulou a Lava Jato, é evidente que não foi. Isso daí é uma operação que eles articularam na Ucrânia, o lawfare, né, a guerra feita pelo sistema jurídico, com a ajuda da mídia, a chamada guerra híbrida. Nós estamos, na minha opinião, nós estamos presenciando isso nesse momento. Por enquanto, está numa fase que é perfeitamente, vamos dizer, está numa fase que ainda dá para combater isso daí e dá para ter sucesso no combate. Agora, se o governo agir, como que o governo tinha que agir, na minha opinião? Tinha que pegar o discurso do Lindenberg Farias, que foi um discurso muito bom, que durou alguns minutos, em que o Lindenberg Faria fala o seguinte: nós temos que dizer o seguinte, existe um bando de vagabundo dentro da Câmara que não quer votar a 6x1, que não quer votar o imposto para os ricos, que não quer votar a isenção de imposto para quem ganha até R$5.000, que não quer votar aquilo que interessa para o povo brasileiro e que está defendendo os interesses dos Estados Unidos. São os vagabundos que estão fazendo isso na Câmara. Nós estamos do outro lado, nós queremos votar tudo isso, nós queremos votar leis que interessam ao povo brasileiro. Agora, quem é que tinha que falar isso? O Lula, em rede nacional de televisão. Tinha que ter artigo dele nos jornais. Isso aí tinha que estar na boca do povo. O povo tinha que estar discutindo isso. Enquanto ficar nesse nheco-nheco de tentar fazer articulações com o Hugo Motta, pelo amor de Deus,
com aquele lá do Senado, lá que eu esqueci o nome, o Alcolumbre. E quando a gente estiver na mão desses caras, nós estamos ferrados, meu amigo. Nós hoje estamos dependendo da firmeza do Xandão. Nós estamos dependendo da firmeza do Xandão. Até agora, o Xandão tem se mostrado firme, o Xandão tem mantido as posições dele, o que é louvável, o que é muito bom, mas o Xandão não é um sujeito identificado com as lutas populares, não é um cara de esquerda, não é um sujeito identificado com a defesa da soberania nacional, etc. É um juiz que está mantendo as posições. Nós estamos na mão do Xandão hoje. Quer dizer, e do Alcolumbre. Eu não entendo o que o governo está esperando. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Isso não é retórica. Assim, foge à minha compreensão. Eu não entendo o que o Lula está esperando para ir em rede nacional e falar exatamente aquilo que o Lindenberg Farias falou. Não precisa mais do que 5 minutos para esclarecer a população brasileira sobre aquilo que está acontecendo. E olha, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós estamos com a faca e o queijo. Nunca foi tão fácil explicar a diferença entre bolsonarismo e o resto. Os bolsonaristas são aqueles que estão apoiando os Estados Unidos, são aqueles que querem destruir o Brasil, são aqueles que apoiam o tarifaço, são aqueles que apoiam o louco chamado Trump, são aqueles que estão fazendo toda a bagunça no Congresso brasileiro. Esses são os bolsonaristas. O resto é o povo brasileiro. Nunca foi tão fácil explicar. Nunca foi tão fácil explicar, inclusive para os produtores rurais, que agora, não sei se vocês viram, a China se dispôs a comprar todo o café. Sim. Que os Estados Unidos não vão comprar. A China se dispôs a comprar. Quer dizer, é o momento de capturar. É lógico que os produtores rurais não vão virar agora anti-imperialistas, nem vão virar esquerdistas, não é isso que eu estou falando. Mas é o momento de aproximar esses caras e dizer o seguinte, olha, é interesse de vocês vender para a China, se afastar dos Estados Unidos, nós não temos que ficar dependendo das garras dos Estados Unidos, é interesse de vocês mudar a vossa postura. O Bolsonaro é receita de desastre, inclusive desastre econômico. O que os senhores pretendem? Eu acho que os editoriais que surgiram esses últimos dias aí do Estadão, da Folha, da Globo, eles dão uma demonstração de que a própria burguesia brasileira não está sabendo muito bem por onde ir. Ela está oscilando. O editorial do jornal do Estadão de hoje foi muito bom. O de outro dia atrás não foi tão bom assim, mas ela está oscilando, ela está tateando o terreno. Ela está querendo ver para onde vai a coisa. Se o governo demonstrar resolução hoje, uma postura firme, e dizer, aqui não tem, aqui nós vamos com tudo para os BRICS. O Canadá está aderindo aos BRICS. Você quer coisa mais espetacular do que isso? O Canadá, vamos para os BRICS. O que o governo Lula está esperando para dizer para o povo brasileiro isso? O que o governo Lula está esperando? Eu não consigo entender. Não sei o que passa na cabeça dos caras. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. O Arbex, rapidinho, Chico, eu só queria aproveitar uma fala do Arbex para explicar para quem está nos acompanhando, se alguém não viu aquela nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né, que voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, a gente teve essa publicação que está na tela, na página da Embaixada, na rede social, dizendo que o Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição também contra o Bolsonaro, e fazendo uma ameaça, né, que os aliados do ministro também podem ser punidos. Diz o seguinte, estamos monitorando a situação de perto, e não é só os aliados do Moraes, não, em outras esferas também. Então, essa ameaça dá uma ampliada no escopo. E aí, depois desse ataque, depois desse post, né, o Itamaraty convocou também o Gabriel Escobar, né, o chefe da embaixada, para dar explicações, Chico Sá. Isso é importante. O Escobar, né? Exato. O Escobar da embaixada. Evitável, né? Não... Escobar da embaixada. Mas antes de comentar... O nome do cara, o Escobar. Esse tipo de gente. Eu acho que o Arbex tem total razão. O governo até foi muito incisivo no primeiro momento. No primeiro momento dessa guerra do tarifaço, o Lula fala, vai para a TV, fala um pouco, aí depois veio essa novela toda do bolsonarismo, tomou conta do noticiário, esse motim, essa rebelião, e o governo está realmente um pouco calado ali na moita. Eu acho que tem que falar, tem que se pronunciar aí no tom do Lindbergh, nesse tom nacionalista, né? O tom de defesa do país. Está faltando isso. Mas interessante, Arbex, você falou em café... Você falou em café, tem um nosso
seguidor aqui do ICL, o Henrique Fernandes, falou, olha, sou cafeicultor e progressista, vê que a coisa não está tão ruim assim para o nosso lado, né? Já tem gente no campo... Boa. Isso é muito bom. Nós tivemos essa reunião agora na São Francisco, acho que foi uma semana atrás, em defesa da soberania nacional. Exato. Estavam lá empresários, estavam lá professores, intelectuais, trabalhadores, a UNE, movimentos sociais. Essa é uma bandeira que agrega todo mundo. O Trump está chegando agora ao cúmulo de fazer uma ameaça que eu estou rezando para ele realmente levar a sério essa ameaça. A única ameaça que ele fez, que eu espero que ele leve a sério, que é não deixar os torcedores brasileiros entrar para torcer na Copa do Mundo. Eu juro por Deus, eu tô rezando aí muda dia. tudo, René. Finalmente o Trump vai nos atingir. Então existe um sentimento anti-imperialista, existe um sentimento de defesa da soberania nacional, existe a percepção de que o Trump está prejudicando a economia nacional e de que aqueles que estão aliados ao Trump são inimigos do Brasil. Tudo isso existe, não precisa convencer ninguém. As cartas estão na mesa, tudo isso existe. Agora, na minha opinião, como o governo está fazendo corpo mole, está hesitando, não está fazendo o que tem que ser feito, a gente viu outro dia 40 mil pessoas na Paulista, apoiando o Bozo. É pouco perto daquilo que eles conseguiam convocar antes, mas é muito considerando a total desmoralização do Bozo no quadro atual. Quer dizer, nós estamos perdendo as ruas, nós estamos deixando de ocupar as ruas para uma direita que está desmoralizada. Isso é o fim do mundo, isso aí não existe. Isso aí é a falência de uma estratégia política. Eu pergunto, aonde que os caras estão com a cabeça, o governo? Aonde que eles estão com a cabeça? E tem outra. Se sou o governo Lula, setor de comunicação, é o momento hoje de convocar ICL, 247, Portal do José, Ópera Mundi, Fórum, todos os blogs de esquerda, de progressistas, democráticos, todos canais que se identificam com a defesa da soberania nacional e da economia popular, e convocar uma conferência nacional de comunicação popular para estabelecer estratégias de como nós vamos comunicar com o povo, tudo, e explicar para o povo tudo isso que está acontecendo. Porque 2026 está chegando, eu repito, o Trump está falando em intervir em país militarmente, em país da América Latina. Não estamos num momento qualquer. Os caras estão desesperados. O Trump está louco para arrumar um factoide qualquer para todo mundo desviar a atenção do escândalo Epstein. O escândalo Epstein, eu não sei até que ponto vocês estão acompanhando isso, mas o escândalo Epstein está corroendo completamente as instituições dos Estados Unidos, está desmoralizando tudo. A base do Trump está integralmente rachada, está integralmente desmoralizada. O cara acabou de mandar a Ghislaine, que era a principal, que era a aliciadora, que era a cafetina do Epstein, mandou para um presídio de luxo agora, que é um resort. Quer dizer, evidentemente ele está querendo fugir do caso Epstein, e está arrumando factoide de tudo quanto é lugar. Mandou 2 submarinos nucleares lá para a costa da Rússia, botou vídeo feito com inteligência artificial mostrando o Obama sendo preso, e agora está ameaçando intervir na América Latina. Quer dizer, ele está louquinho para arrumar um fato, para desviar a atenção do caso Epstein, para ver se ele consegue sobreviver. E nós estamos na mira dos caras, não só porque a América Latina é considerado o quintal deles, mas porque nós estamos nos BRICS, o Brasil é um dos principais países dos BRICS. Se eu quisesse atingir hoje os BRICS, por quem eu atingiria? A China eu não vou querer atingir, porque não é bom negócio. São um pouquinho poderosos. Não dá, né? A Rússia eu também vou pensar 10 mil vezes em atingir, porque a Rússia tem um arsenal nuclear maior do que o meu. A Índia eu também vou tomar muito cuidado, porque tem 1,5 bilhão de habitantes, a economia que mais cresce no mundo, eu dependo da Índia para fazer bons comércios, não sei o que, por lá. A África do Sul eu até mexo, eu invento a mentira de que tem apartheid contra os brancos na África do Sul e tal, mas não faz muito efeito. Qual é o país que eu consigo atingir hoje que produziria um grande efeito dentro dos BRICS? Brasil. Esse é o cálculo. O governo Lula não pode ficar nessa história de tentar ficar fazendo acordo com o Hugo Mota, com o outro lado do Senado, com o Ciro, achando que com essa gente vai ter acordo, com o Centrão vai ter acordo. Nós não podemos ficar dependendo de uma decisão do Xandão, pelo amor de Deus. Isso é o fim do mundo. Então, mas eu repito,
A situação é favorável para nós, não é ruim para nós, é muito boa, aliás. Eu vi outro dia uma estatística dizendo que 61% dos brasileiros, 61%, não votariam num candidato disposto a perdoar o Bolsonaro. Pô, isso é excelente para nós. Datafolha desse. O governo está com a faca e o queijo na mão para navegar nisso daí, gente. Por que está com essa postura de defensiva? Por quê? Eu não consigo entender. Tinha que pegar esse cara que botou a perna lá que você falou aí, o Trovão. Tinha que botar um vídeo dele em destaque, dele botando a perna lá, não sei o quê, e espalhar esse vídeo pro Brasil inteiro, e reproduzir esse vídeo, e mostrar quem são esses caras, pô. Não pode ficar com essa postura ridícula que tá. O Lula fez um discurso muito bom outro dia, lá no jantar, que ele teve lá, não sei jantar do que foi, tem um jantar lá que o Lula fez um discurso muito bom e tal. Mas é um discurso para meia dúzia de pessoas jantando. Entre uma garfada e outra, eu fico emocionado com o discurso do Lula. Uma garfada e outra, dá um uísque aí, tá legal. Ele tinha que falar isso pro povo brasileiro, pô. Ele tá dizendo que ele vai ser cada vez mais socialista, porque ele tá cada vez mais identificado com o povo, não sei o quê, porque ele falou lá. Tinha que falar isso pro povo. É o que fala sobre nacional. soberania, não é, Arbex? Só para ver se a gente está falando aqui do mesmo jantar. Ele estava falando sobre soberania. Mas tem que espalhar, isso. Agora, Arbex, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre menciona que para você ganhar uma disputa, você tem que controlar a narrativa, né? Como se diz, ou controlar a agenda, né? E o governo fez isso tanto no tema do IOF, conseguiu pautar a agenda na sua perspectiva, que foi muito positivo. Depois veio a coisa do Trump, também pautou a agenda na sua perspectiva. É verdade, você tem razão, que faz uma semana que não é mais o governo que pauta a agenda. Quem está pautando a agenda é o bolsonarismo, mas porque o Bolsonaro foi preso, porque eles fizeram uma manifestação grande e porque eles ocuparam a Câmara. Agora, eles estão controlando a narrativa, mas não é boa essa narrativa para eles, né? Daí eu te pergunto, se não é boa a narrativa para eles, o governo não está jogando parado, ou seja, não está numa perspectiva de, bom, vamos esperar essa narrativa deles começar a perder força, que é negativa para eles, depois a gente entra com mais arsenal? Isso seria um raciocínio, digamos, aceitável, seria um raciocínio razoável, se a gente não tivesse tido 2014, quando a Dilma foi empichada por nada, ela não cometeu crime nenhum, ela foi empichada, e se não tivesse tido a Lava Jato, que levou o Lula para a cadeia por nada, porque o Lula também não cometeu crime nenhum. Então nós estamos lidando com gente que articula golpes. E essa gente que articula golpes, na minha opinião, eu disse, isso é especulação, mas não é tão especulação assim, se você considerar a história do Brasil, a história da relação dos Estados Unidos com o Brasil e aquilo que o Steve Bannon e o próprio Trump estão falando sobre o Brasil. Isso aí é feito com a articulação da CIA, quer dizer, dos serviços dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão interessados naquilo que vai acontecer com o Brasil. Claro. Se vocês pegarem a retórica do Trump com qualquer outro país do mundo, com nenhum outro país do mundo ele está sendo tão ofensivo quanto ele está sendo ofensivo com o Brasil. E não é por causa do Bolsonaro. Claro. É por causa das terras raras, é por causa da nossa água, é por causa da Amazônia, é por causa de tudo aquilo que o Brasil tem a oferecer, e é por causa dos BRICS, e é por causa da posição dos BRICS em relação à economia mundial, e é principalmente pela projeção da liderança mundial do Lula. Não vamos esquecer que há 2 ou 3 anos atrás o Steve Bannon falou que o cara mais perigoso do mundo hoje é o Lula. O Steve Bannon falou isso aí. Pela projeção que o Lula tem em escala internacional. Quer dizer, nós estamos na mira dos caras. Nós não podemos, o nosso raciocínio não pode se limitar ao quadro nacional. Nós temos que entender que os peões estão se movendo em escala mundial, e o Brasil faz parte dessa escala, querendo ou não. Então, os caras estão se articulando. E eu acho que nós não podemos hoje ficar numa posição passiva fazendo isso que você mencionou. Vamos esperar para ver o que acontece. A narrativa, nós temos hoje a possibilidade de capturar a narrativa, emplacar a narrativa e transformar essa narrativa em força de mobilização, e nós temos a obrigação de fazer isso, porque, 2026 não vai ser brincadeira. Aliás, nós já estamos em 2026, já começou a disputa por 2026. Nós temos a sorte de que eles não chegaram num acordo ainda sobre quem vai substituir Bolsonaro. Eles estão se comendo ali. Se é Tarcísio, se é Michele, se é, não sei mais quem e tal.
se é algum reptiliano que vai deixar no disco voador, vai fazendo... Eles estão esperando, eles estão... Esperando um sinal. Essa é a nossa sorte. Essa é a nossa sorte. Eles ainda não têm uma estratégia clara. Não tem. Eles estão reagindo aos fatos. Mas o Império tem uma estratégia clara. E a estratégia clara do Império é: o Lula não pode vencer as próximas eleições. Ponto final. Então, eu acho que agora era a hora de reafirmar os compromissos com os BRICS, de entrar na nova Rota da Seda, de pegar esse discurso do Lindenberg Farias e mostrar para a nação inteira. O Lula tinha que pegar aquilo que o Lindenberg Farias falou e fazer uma cadeia nacional, explicar para o povo brasileiro o que está acontecendo e preparar as condições para uma ofensiva geral das forças de esquerda, movimentos sociais, UNE, movimento secundarista, bases mobilizadas pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PSOL, todos os partidos, e ir para a rua. Em defesa da soberania nacional, em defesa da economia nacional, por taxação dos mais ricos, para acabar com a escala 6x1, enfim, pelas pautas que interessam ao povo brasileiro. É isso que o governo tinha que fazer, nós não podemos ficar numa posição de expectativa. Eu não sei o que acontece. Nós estamos falando com gente que está na política há muito mais tempo do que eu, pô. Esses caras sabem tudo isso. Eu não entendo o que acontece. Eu não sei se está faltando proteína no feijão. Eu não sei se a cachaça está de má qualidade. Eu não sei o que esses caras estão fazendo para estar dormindo do jeito que eles estão dormindo. Eu juro que eu não consigo entender. Talvez seja esse cálculo do pensamento muito que vai rolar frente ampla de novo, vai salvar tudo. Talvez seja um cálculo por aí, mas, né? De que isso não levar em consideração se radicalizar. Internacional. Não, eu comprei. Eu acho que você tem toda a razão. Eu estou tentando entender. Nós estamos numa situação... Estou tentando entender a situação de quem está jogando na retranca, né? E talvez esses caras seja seguinte, um cálculo errado. Nós estamos numa situação em que nos Estados Unidos hoje eles estão fazendo campo de concentração na Flórida, chamado o Alcatraz dos Jacarés, em que eles estão metendo latinos nesse campo de concentração, numa área que, se o cara tentar escapar, ele vai ser devorado por jacarés. E é uma área completamente insalubre, assim, condições sub-humanas de vida, e isso está sendo feito escancarado, a céu aberto. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo é o seguinte: o governo dos Estados Unidos hoje assumiu uma característica explicitamente fascista. Explicitamente fascista. Você sabe como foi o argumento de um juiz para conseguir interromper por 14 dias a internação de novos deportados lá, para novos presos nesse campo de concentração? Foi dizer o seguinte, que esse campo de concentração ameaça desequilibrar o bioma, o meio ambiente, e levar o perigo a espécies de jacarés. Quer dizer, os caras estão valorizando mais os jacarés do que os humanos. Esses são os Estados Unidos hoje. O governo precisa entender isso daí, pelo amor de Deus. Nós estamos lidando com fascistas no governo. Quer dizer, os caras são aquilo que existe de pior. Nós estamos lidando com uma situação em que um presidente maluco, que nitidamente está perdendo o poder cognitivo, que está se decompondo, o corpo dele está se decompondo. Já virou arroz com feijão, que ninguém consegue chegar perto do cara porque ele fede. Ele está se decompondo, esse cara aí. Ele está feridas na mão, e etc e tal, cagando nas calças, e etc. Não é figura de linguagem, é fato. Assim, o Trump. É um cara perigoso, extremamente narcisista, que, para escapar do escândalo Epstein, ele mobiliza 2 submarinos nucleares e manda para a costa da Rússia. Sabe o que é isso? Ele está botando em perigo a humanidade. Sim. É assim que estão os Estados Unidos hoje. Então, para esses caras armarem uma aqui no Brasil, é 2 palitos, meu amigo. Nem na ditadura militar, eu vou lembrar aqui, hein? Nem na ditadura militar, eu me lembro de uma situação em que o embaixador dos Estados Unidos se meteu explicitamente na política interna do Brasil e disse que estava monitorando aquilo que está acontecendo no Brasil. Nem na ditadura militar isso aconteceu. Não mesmo. O Lincoln Gordon lá não fez nem metade do que esse representante comercial está fazendo agora. Mas nem metade, nem de longe. Aliás, ao contrário. Eles diziam que respeitavam, tal, não sei o quê.
E os generais, pelo menos, tinham um discurso, no discurso, eles eram nacionalistas. Brasil, ame ou deixe, não sei o que e tal, por lá. Quer dizer, nem na ditadura militar nós chegamos naquilo que está acontecendo hoje no Brasil. Então, eu tenho a impressão que os estrategistas do governo Lula estão deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, da luz, do céu profundo. Quer dizer, os caras estão fazendo o quê? O que eles estão esperando? Eu não consigo entender. Arbex, muito importante. Você trouxe, olha, Muito várias bom. considerações aqui. Nosso chat sempre ama a sua participação. Quero agradecer. É um prazer Não pra vem gente. não, Gabi. sempre. Você agora não vem não. Aí o pessoal fica Você achando me que sou eu abandonou. que estou mandando o Arbex Você embora. me abandonou. Ó, Arbex, Eu jamais. falei pro Chico que você tinha me abandonado. De jeito nenhum. Ó, vou fazer um coração ao vivo aqui pra Boa, você. declaração. Coração, cara. Jamais te Declaração de abandonamos. sexta-feira. Amamos a participação de Arbex aqui no N2, querido. Um abraço enorme pra você e volta mais. Pô, eu que agradeço. Até a próxima. Aí. Tchau, tchau. Obrigado, meu cara. Valeu, Arbex. Pistola, Arbex. Muito bom, não, Gente, tá. ele sempre tá pistola com amor, né? Sempre trazendo aqui. Mas no hoje teve uma manifestação interessante do Flávio Dino, nessa falta de manifestação. Verdade. Não é do executivo, mas é do campo progressista, deu uma porrada boa nesse representante comercial da Embaixada dos Estados Unidos. Né? Uma reação interessante. Até agora tivemos, claro, o Xandão com as decisões ali na prática, no dia a dia, e essa pancada do Flávio Dino, que foi muito importante, feita hoje. Ô, Chico Sá, aproveitando que o Arbex estava falando ali sobre a extrema-direita, ele falou do Trump, falou aqui do Brasil, enfim, ele fez uma análise bastante completa. Eu acho que tem tudo a ver com a aula que a gente vai ter aqui. Não sei se a gente vai fazer a nossa troca antes dessa aula ou depois. Posso trazer esse recado aqui antes para vocês, então. Mas a gente estava falando justamente sobre isso, sobre esses ataques à democracia. Então, no fim das contas, tem tudo a ver com essa aula que a gente vai trazer no dia 28 de agosto, 8 horas da noite, que é uma aula com o professor de Harvard, autor do Como as Democracias Morrem, que é um best-seller, o Daniel Ziblatt. Ele vai conversar com o Eduardo Moreira. No final desse mês, gente, é uma aula, assim, que é gratuita, que é online, é acessível. Então, é só você entrar em sln2.com.br para deixar seu e-mail. Você recebe o alerta que a aula está começando e vale muito a pena, porque é basicamente o que a gente conversa aqui no N2 todos os dias, mas para a gente entender mais profundamente onde estão as entranhas, né? Olha, o ICL tem acertado muito, mas essa é uma das aquela que chega assim, a bola quicando aqui na área. Essa é a melhor coisa que o ICL fez nos últimos tempos. Concordo, Chico, total. Falei isso hoje de manhã também. Na minha opinião, essa aula é maravilhosa. Ela chega na hora. O Brasil sob ataque do trumpismo, aquele espetáculo deprimente no Congresso, que aquela é uma das formas que levam a democracia a morrer. Então, aí chega o professor disso tudo nessa hora para nos explicar o que é que pode corroer a democracia por dentro. Às vezes aquela coisa que a gente não consegue entender na hora que acontece, na hora quente do noticiário, mas ele, como estudioso, ele sabe o que é que pode realmente comprometer uma democracia como a do Brasil. Exato. E Essa arte está impressionante, né? Tá. Nossa, dá vontade imponente. de comprar isso aí. Tá imponente. Então vem com a gente, porque vale muito a pena a gente entender como isso funciona, essas manipulações, né, e essas infiltrações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Enfim, esse livro é uma referência, não é à toa que é um best-seller, e a gente vai ter a honra de receber o professor de Harvard aqui para explicar para a gente. Eu tenho uma outra boa notícia também para quem está nos acompanhando e está em São Paulo, que é um convite do Jamil Chad para a nossa comunidade. Opa, hein? outra coisa muito boa. Temos lançamento hoje, não é só lançamento não, ele estava dizendo para mim, é uma festa mesmo que a gente vai fazer. Ele falou, olha, nada incomoda mais a extrema-direita como os nossos setores em festa. Alegria. Alegria, Sim. exatamente. O lançamento do livro dele, Tomara que você seja deportado, uma viagem pela distopia americana. Então vai ser o lançamento do livro do Jamil pela editora Nós. Sensacional. Para quem está em São Paulo, no bar São Cristóvão, que é ali entre Pinheiros e Vila Madalena. Muito bom. E começou a turnê de lançamento, começou pelo Recife, foi um sucesso.
Excelente. E agora São Paulo. Hoje, dia 8, sexta-feira, 7h30 da noite. Então dá tempo de assistir Eu vou pra lá. L2 e ir pra lá. Eu vou pra lá agora. Iremos. Eu tô indo pra lá Eu agora. vou chegar mais tarde, vai esquentando a Já coisa. chega na primeira leva, Pode guardar lugar pra mim. Rodrigo Viana. Brincadeira, gente. É porque eu preciso dar lugar pro Rodrigo Viana. A Não, gente eu vai tava fazer acompanhando aqui. Mas vou as começar a nossas tomar um inscrições. chopinho por vocês. Vai adiantando o serviço. Tchau, gente. Eu estava acompanhando É, o querido. papo com o Arbex, excelente, hein? A avaliação do Arbex, né? Muitas considerações. Até a gente fica com vontade de conversar mais com o Arbex. Dá vontade. Coisa, né? É necessário. Falta tempo e tem muito assunto. Não, e essa ideia de que talvez o governo esteja lidando, é claro que nós não estamos lá na pele do Lula, e o Lula está lidando muito bem com uma crise tão grave, mas com a cabeça assim muito voltada para aquela cartilha que faz um aceno para lá, faz um aceno para cá, etc. Está também atuando internacionalmente, mas essa ideia de que os Estados Unidos simplesmente estão vindo com tudo para cima da América Latina. Estão vindo com tudo. A Bolívia vai ser retomada pela extrema-direita. A Bolívia vai ter a retomada da Bolívia. Eles vão depois tentar retomar o Chile. Por que o Brasil ficaria fora disso? Eles estão vindo com... A decisão nas Américas tem que estar tudo alinhado com... E a Casa Branca, a CIA, todo mundo vai estar na eleição do Brasil. Já está atuando. É um agente que é real, não vai ser aquela coisa de, tem sinais, veio um agente conversar com o Sérgio Moro, estou falando coisas reais, que aconteceu. Agora tem um complô norte-americano e vão comprar o pré-sal da Bacia de Santos, que também aconteceu. Sim. Tudo isso que aconteceu, a Bacia de Santos, que agora vai jorrar petróleo como nunca na existência do litoral do Brasil, que foi vendida por uma pataca pelo Bolsonaro, um apagar das luzes do governo. Então, tudo isso a gente sabe que os caras fazem isso de forma permanente. E aliás, tem um agente deles voltando a atuar, né? Na Fiesp. Outro dia eu vi, Paulo Scaff ganhou de novo a Fiesp e já fez um discurso dizendo assim, não, essas sanções aí, em parte, são culpa do Lula. Ele é o golpista. Paulo Scaff fez um discurso trumpista. Trumpista quando ele ganha a Fiesp. E o Paulo Scaff era o presidente da Fiesp no golpe contra a Dilma, é o cara dos patos amarelos. Sim. Então, essas operações, quando a gente estuda o que foi em 64, tem livros sobre isso, como é que eles vão ocupando espaços nas entidades empresariais, no Congresso, fazendo discurso. Então, o Paulo Scaff na Fiesp, para o ano que vem, é um braço. É claro que a Fiesp não tem mais o mesmo peso de outros tempos, mas é um braço da extrema-direita também. É perigosa a situação. Agora, Chico, você estava falando sobre essa questão do meio ambiente. Eu acho que é um prato cheio para a gente conversar com a Cristina Serra. Dois componentes aqui, isso que você trouxe agora, e um outro que eu acho que tem a ver também com a força política do presidente Lula, que tem se pronunciado a respeito da taxação dos Estados Unidos com firmeza. O Arbex estava fazendo algumas considerações aqui, é importante a gente levar em consideração, mas, claro, também a gente não pode esquecer ao longo das últimas semanas como isso virou o jogo até trazendo pesquisa eleitoral, Datafolha, Quest e outras também, Atlas, mostrando como o presidente Lula mudou o cenário das pesquisas em relação à desaprovação e aprovação também. Levando isso em conta, eu acho que isso dá força política para a gente ter a notícia de que o presidente Lula sancionou com vetos o PL da devastação. Claro que a Cris Serra, eu tenho certeza que vai trazer críticas aqui importantíssimas. Cris estuda isso, é mais do que qualquer um de nós. Ela sabe muito mais do que eu, assim, mas a gente tem aqui, trazendo alguns detalhes dessa história para passar a palavra para quem entende que é a Cris. Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do projeto de lei. O governo vai enviar um novo projeto de lei para discutir esses pontos mais sensíveis da proposta com o Congresso. Agora, entre os vetos, por exemplo, só para citar alguns e amarrar essa história, está a licença por adesão e compromisso, que é um tipo de licença para empreendimento de pequeno e médio porte. Também foi vetada a licença ambiental especial, que ia permitir o governo federal escolher projetos prioritários e ignorar possíveis riscos ambientais. Então, aqui são alguns pontos para levantar essa bola para passar para a Cristina Serra, que está chegando aqui nesse começo de noite para conversar com a gente nessa sexta-feira. Cris, boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo e Chico.
Cris, já é para começar a falar? Manda ver. Manda ver, Já querida. trouxe aqui algum contexto para você realmente explicar para a gente se é uma boa notícia ou se, na verdade, esses dispositivos, né, deveriam ter sido mais vetos, não sei. Você que vai nos dizer aqui, você que está acompanhando tão de perto essa história. Gabi, o PL da devastação, ele era terrivelmente ruim. Ele era horroroso, horrível, como o nome diz, PL da devastação. Então, ele era terrivelmente ruim. Com os vetos agora que o presidente Lula incorporou, enfim, apresentou, ele ficou muito ruim, entende? Ainda é muito ruim. Na verdade, esse PL da devastação, ele tinha que ser inteiramente jogado fora. Agora, é óbvio que a gente precisa entender as circunstâncias políticas. É óbvio que o governo não teria condições de vetar integralmente o projeto, os vetos seriam derrubados, né? Porque a Câmara aprovou o projeto, ela teve força para aprovar um projeto, como eu disse, terrivelmente ruim. E ela teria força, ainda mais agora, nesse quadro de efervescência política, de rebelião, de pré-golpe, como a gente tem visto nesses últimos dias, né? Ela teria força para derrubar os vetos do presidente. Então, está claro, e ficou muito claro isso na apresentação desses vetos, na fala da ministra Marina, que foi uma negociação ali delicadíssima. Ainda assim, o projeto é muito ruim. Agora, a gente precisa entender também, porque o governo apresentou alguns pontos, alguns vetos, né? Mas ele vai apresentar ainda um projeto de lei para passar ainda por uma nova negociação. Então, a gente não tem ainda esse desenho inteiramente claro. Agora, o que nós temos, e aí, baseada nisso que nós já temos, é que eu digo que é muito ruim, e eu vou destacar alguns pontos, porque senão a gente fica aqui muito tempo falando. Vou começar por um ponto que é muito importante, é o licenciamento ambiental especial, a tal LAI. A LAI foi uma emenda apresentada de última hora no Senado pelo Davi Alcolumbre, quando o projeto foi aprovado lá no Senado. O projeto foi aprovado a toque de caixa em 2 comissões, foi para o plenário. E aí, no final da votação em plenário, o Davi Alcolumbre inseriu ali, sabe, quase que um jabuti. Sim. O jabuti é quando é um assunto que não tem a ver com o assunto do projeto. Esse tem a ver. Mas o que eu digo é que a maneira como foi inserido ali, quase que ali, todo mundo ali, sem prestar muita atenção, opa, mete esse negócio aí, que é essa licença ambiental especial. O que é isso? Em resumo, essa licença diz que todos aqueles projetos que o governo, um conselho político que será pelo governo, todos os projetos que esse conselho político considerar que são estratégicos para o país, eles terão um licenciamento ambiental mais rápido. E isso foi mantido. A alteração que o presidente Lula fez, ela não elimina o potencial negativo, extremamente negativo, desse licenciamento ambiental especial. Essa lei é o seguinte, é uma proposta de conveniência política, obviamente, para atender o Alcolumbre e que cai como uma luva para a aprovação, para o licenciamento da exploração de petróleo na margem equatorial, que é uma bandeira do Alcolumbre, todo mundo sabe disso. Então, o Alcolumbre, que teve um papel importante agora na contenção desse clima de golpismo parlamentar, obviamente isso estava na mesa, isso foi negociado. Mas é muito ruim, porque é o seguinte, o que mudou nessa licença? Ela era monofásica, ela tinha um ritmo muito mais acelerado de autorização pelo PL da devastação. Agora, o Lula... ele vetou o monofásico e disse que esse licenciamento, então, será bifásico, né? Então, supostamente com um tempo mais detalhado para ser examinado e tudo mais. Só que estabelece o prazo de 1 ano para que a licença seja dada.
E tem projetos que têm tamanha complexidade que 1 ano é pouco tempo para análise. É pouco tempo, até porque o que as empresas sempre tentam fazer? Os técnicos pedem os estudos e elas não mandam, ou mandam pela metade, ou mandam incompleto, né? Por isso que o licenciamento às vezes demora tanto. Os empresários reclamam, demora, atrasa o país. Não, é porque as empresas dificultam o trabalho dos técnicos. E os técnicos, quando são sérios, exigem as comprovações e as documentações. Enfim, monofásico, bifásico, não faz muita diferença. A questão é política. Você cria um conselho político para escolher quais são os projetos estratégicos para o país. Ok, vamos considerar rapidamente a seguinte situação. Um governo progressista, preocupado com o meio ambiente, supostamente ele vai ter cautela para apresentar, para aprovar esse ou aquele projeto de impacto poluidor. E o dia que a roda girar? Você imagina um conselho político num governo de extrema-direita decidindo o que é estratégico para o país e facilitando o licenciamento ambiental? Então, essa é uma concessão. Isso é desastroso no licenciamento ambiental brasileiro. Desastroso, não tem outra palavra. É, de fato, uma concessão, olha, difícil de engolir. Agora, eu vou parar por aqui, porque senão eu fico falando horas aqui disso, mas eu queria deixar esse ponto específico de reflexão. É uma emenda, é uma proposta, né, uma concessão que atende a uma conveniência, a uma dificuldade política do governo nesse momento, né, mas que pode ter impactos para o futuro incalculáveis. Eu ia trazer esse tema assim, porque um dos pontos que o Lula vetou foi a possibilidade de que os outros entes federativos criassem critérios próprios para aprovação. Eu estou resumindo muito aqui, mas mais ou menos isso. Então, que estados e municípios pudessem criar critérios específicos. Imagina, uma prefeitura no interior de Mato Grosso, do Pará, poderia adotar um critério próprio para licenciar um determinado projeto. Bom, isso foi vetado, porque também seria uma forma de avançar demais. Entregar, né? Tudo já, né? Por outro lado, e aí eu achei, bom, ótimo que isso foi vetado, mas a Cristina traz um ponto central. Aí imagina um conselho desse, então deixa só na mão do governo federal, isso garante mais controle. Mas imagina se estivesse na mão do Ricardo Salles, né, esse conselho, ele nomeasse os integrantes desse conselho. Aí, como ele mesmo disse, era passar a boiada geral. Aí, tanto faz que não estivesse na mão de prefeituras, de estados. Então, o Lula me parece que jogou na retranca nesse momento, né, Cris, numa conjuntura complexa, complicada, mas o que você diz, do ponto de vista técnico, o ideal é que fosse totalmente vetado, tanto que o governo está falando em apresentar um projeto novo, quer dizer, ele veta, ele aprova pela metade esse aqui que passou pelo Congresso e veta partes importantes, e já fala em apresentar um novo. Então, ficou um remendão, né? Com esses vetos do Lula, ficou um projeto remendado que joga na retranca, em vez de perder de 3-0, você vai perder de 2-0. Tá um pouquinho melhor, mas não é o ideal. Pensa em colocar outro projeto no lugar, porque a Marina gritou. A Marina gritou, e vai... pior, assim, os vetos não resolvem muita coisa e ainda fica um buraco em relação a vários assuntos. Sim. E a Marina gritou ali, tem que ter alguma coisa no lugar. Isso. Para não ficar na chance. Essa complexidade política a que o Rodrigo se referiu, né, o fato de o governo enviar um projeto de lei é exatamente por essa complexidade política que o Rodrigo estava mencionando. Agora, quero lembrar aqui, ainda sobre essa licença que é feita sob medida para o Alcolumbre, não tem dúvida nenhuma, ela é por medida provisória. Essa licença ambiental especial é medida provisória. Ela está valendo a partir do momento que a medida provisória está publicada no Diário Oficial. Para você ver o nível de concessão ao Alcolumbre. Isso é o que está valendo hoje, né, Cris? Então, o Lula não vetou esse pedaço, então hoje, sexta-feira, 8 de agosto, está valendo isso. Isso aí que você acabou de explicar. É isso. Imagina, Cris, no período de um mês, dá para liberar, para destruir tudo, se quiser. Aproveita a MP e libera geral.
É isso aí, passa a boiada. Eu quero mencionar só um outro aspecto. Isso também que o Rodrigo levantou, que foi um veto, de fato é um veto importante, porque o PL da devastação, no formato aprovado lá pelos deputados, né, e que foi sujeito aos vetos, ele dizia isso, que os municípios, os estados poderiam fazer as suas legislações. Imagina a balbúrdia legal, né, de leis, de regulamentos, de normas que ia existir nesse país. É uma coisa de maluco. É a coisa de maluco. Imagina ao longo do Rio Amazonas. Cada município tem uma regra. Isso. Eu jogo esgoto, você não joga. O da frente joga, o outro não joga. E por aí vai. E para os mineiros. Exato, perfeito isso. Entendeu? Olha, é uma coisa realmente de doido, né? De doido que quer ver a boiada passar. E isso foi vetado, ótimo. Ou seja, os estados e os municípios até podem criar determinadas normas, claro, porque você tem num país como o Brasil, você tem situações ambientais muito distintas, né? Biomas muito distintos, mas, aí o Lula estabelece, eles têm que seguir normas federais. Isso é o mínimo de racionalidade quando se fala em proteção ambiental. Mas eu disse que eu queria comentar um outro aspecto, porque assim, o diabo mora nos detalhes, né? Então, a gente precisa falar de alguns detalhes. Por exemplo, aquele licenciamento autodeclaratório, que a gente falou muito disso, né? Falou-se muito quando foi aprovado no Senado, depois na Câmara. O licenciamento autodeclaratório, tal como foi aprovado na Câmara, era para empreendimentos de médio e baixo impacto poluidor, né? Era o tal liberou geral. Né? Os grandes, obviamente, seria muito escancarado se os grandes também tivessem o licenciamento automático, autolicenciamento. Então, estava para os projetos de médio e baixo impacto poluidor. Agora, o Lula disse que o licenciamento autodeclaratório, né, vai ficar apenas para os empreendimentos de baixo impacto. Os de médio não poderão fazer isso. Isso é uma coisa boa? É uma coisa boa, sem dúvida. Agora, pensa o seguinte, você sabe como é que funciona? Como é que vai funcionar? Já funciona em algumas situações. Eu estudei há pouco tempo para o livro que eu, em breve, espero publicar sobre o caso Braskem, e isso aconteceu no caso Braskem. Vou ser rápida na explicação e bem simples. Você tem um campo de mineração com 35 poços de extração de salgema. 35 poços subterrâneos de extração de salgema. Você não licencia, né? Quando a empresa foi licenciar, ela não licenciou, ela não pediu licenciamento para os 35 poços. Até porque nem tem como tecnicamente, porque você não sabe, né, por quanto tempo você vai explorar, você tem um cálculo, evidentemente, mas é difícil precisar um número, mas você sabe, e a empresa sabia desde o começo, que ela precisaria de muitos poços, dezenas de poços. Sabe como é que você faz o licenciamento? Em vez de você pedir o licenciamento de todos os poços de uma vez, você fatia o licenciamento. Aí você pede 3 poços aqui, 4 ali. Então você vê, 3 poços, o impacto não é grande, licencia. Mais 4, não é grande, licencia. No final das contas, você teve 35 poços subterrâneos, 35 cavernas de salgema sendo escavadas no subterrâneo de Maceió, que resultou no afundamento de 5 bairros. Né? Então, é baixo impacto, mas se você fatia o empreendimento de grande impacto ou médio impacto, ele vira de baixo impacto na hora do licenciamento. Né? Essa mutreta no licenciamento, isso já existe e agora vai ficar muito pior. Entende? Então, assim, melhorou? Bom, como eu disse, era terrivelmente ruim, ficou muito ruim. Né? Enfim, tem mais umas coisas, tem uma coisa importante, para também não dizer que eu só estou falando de coisa ruim, tem uma coisa muito boa. Por exemplo, o PL da devastação acabava praticamente com a proteção da Mata Atlântica, que é o bioma mais devastado do Brasil. Foi vetado. Restam, sei lá, entre 10% e 15%, alguma coisa, do bioma original. Ele foi recomposto em parte, mas, enfim, do bioma original é algo em torno de 15%, né? Sendo que a proteção da Mata Atlântica está na Constituição, no texto constitucional.
o Lula, de fato, acabou também com essa loucura, né, que era uma licença para acabar de desmatar a Mata Atlântica. Enfim, tem outros pontos importantes. Agora é aquilo, né, que a gente falou, é uma discussão que se dá num momento muito ruim politicamente, na relação do governo com o Congresso, né, e aí, enfim, a gente precisa também ver esse projeto que vai ser apresentado para ter um quadro real, definitivo, do que a gente vai ter em termos de legislação de licenciamento ambiental no Brasil. É importante, olhando também esse copo meio cheio que a Cris Serra traz aqui, e são muitos pontos, mas a gente conseguiu aqui trazer um bom resumo dessa história. Cris, tem um outro assunto que eu quero trazer e acho que é muito fundamental a gente conversar sobre, que é esse plano de ocupação militar total de Gaza. Então, o Gabinete de Segurança de Israel, que aprovou hoje, depois de 10 horas de discussão, essa história, você está vendo aqui na tela também a manchete que está no nosso site, a gente tem a publicação oficial do governo de Israel nas redes sociais. Então, dizendo o seguinte: o Gabinete de Segurança aprovou a proposta do primeiro-ministro para derrotar o Hamas. Vamos nos preparar, as IDFs se prepararão para assumir o controle da cidade de Gaza enquanto distribuem assistência humanitária à população civil fora das zonas de combate. Ele está falando aqui do exército de Israel. Então, a gente tem a tomada desses últimos grandes centros populacionais de Gaza pelo regime de Israel, que vai resultar, claro, na expulsão de milhares de palestinos. A gente já tem uma reação quase que imediata, pelo menos da ONU, criticando esse plano de ocupação, pedindo para que seja interrompido imediatamente. Vamos ver o que a gente vai ter de ação concreta nesse sentido, mas vamos ver o que disse o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, nas redes sociais. Estou gravemente alarmado, é o que ele diz no X, com a decisão do governo israelense de assumir o controle da cidade de Gaza. Isso marca uma escalada perigosa e corre o risco de aprofundar as consequências já catastróficas para milhões de palestinos. Isso poderia colocar ainda mais vidas em risco, inclusive a dos reféns restantes. Reitero meu apelo urgente por um cessar-fogo permanente, acesso humanitário restrito a Gaza e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. E a gente tem outros pronunciamentos, né? Representantes da China, Grã-Bretanha, a gente tem também a Austrália repudiando esse plano que foi divulgado publicamente. Tem a Alemanha dizendo que não vai mandar mais armas. Quer dizer, é tarde, né, Alemanha? Sinto muito, é tarde demais, mas já diante do desastre total, é alguma manifestação. Quero ver os Estados Unidos, né, também pararem de enviar equipamento militar. Não, e a ocupação da cidade de Gaza, né, assim... quando foi criado o Estado de Israel, havia previsão de existir o Estado da Palestina, né? Esse Estado foi minguando. Agora sobraram a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O que Israel está dizendo faixa de Gaza acabou, meu filho. Vai sobrar só a Cisjordânia. E a Cisjordânia também é ocupada por dezenas, centenas, na verdade, de colonos, né? Milhares de colonos em várias ocupações. Então, é uma ocupação completamente fora da lei. O Estado é um Estado fora da lei, Israel, completamente fora da lei, além do massacre cometido, né, Cris? Estado criminoso, né? Criminoso. O resultado disso, desse plano que vai ser posto em prática agora, de ocupação total, vai ser mais morte, mais fome, mais ódio, mais violência. Isso o que Israel está fazendo é criar um caldo de violência que não vai acabar nunca, né? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, isso aconteceu. Foram criados aqueles grupos, né, islâmicos hiper radicalizados, né? Enfim, parece uma coisa que não tem fim, né? Ninguém consegue deter Israel. Israel só poderia ser detido de fato com os países adotando sanções muito rigorosas, embargo de todo tipo. A gente tem iniciativas aqui e ali, obviamente, alguns países. Agora, os países que contam, de fato, naquele xadrez geopolítico no Oriente Médio e que são os responsáveis por essa situação, os que definiram, né, as fronteiras e os limites lá atrás para a criação do Estado de Israel e o da Palestina nunca aconteceu de fato, esses países agora dizem
que vão na Assembleia Geral da ONU em setembro, vão reconhecer o Estado da Palestina. Muito tarde. Qual é o efeito prático disso? O que isso significa em termos de contenção de Israel? Absolutamente nada. Palavras, palavras, palavras vazias, enquanto a gente vê crianças morrendo de fome todos os dias, né? Vergonha para a comunidade internacional e uma ONU, infelizmente, paralisada, né? O multilateralismo em colapso, como a gente tem visto em várias áreas, né? É a Organização Mundial do Comércio, que não consegue fazer frente à guerra tarifária, e é a ONU também que não consegue deter, né, esse genocídio perpetrado por Israel diariamente, e a gente vê isso nas redes sociais, na TV, essas imagens, e vida que segue, né? Só que a vida não segue. Exato, Cris. É muito importante essa sua fala aqui. E a gente sempre lembra, né? Eu faço questão, assim, a gente está sempre mostrando essas imagens dos palestinos se aglomerando para conseguir um prato de sopa de lentilha, arriscando as próprias vidas, sendo alvejados nesse momento em que procuram por ajuda humanitária, em que procuram por um prato de comida, água. Então, essa é a situação que a gente mostra aqui, mais uma vez na tela, que eu acho que a gente tem que se chocar com isso a todo momento, todos os dias. Então, sempre que a gente traz Gaza aqui para a nossa discussão, eu acho que vale a pena a gente bater nessa tecla mais uma vez, porque continua acontecendo e a gente tem que continuar indignado com essa história. É isso aí. A gente não pode deixar de falar desse assunto nunca, Gabi. Nunca. Cris, muito obrigada. Sempre um prazer ter você aqui com a gente, minha querida. Bom final de semana. Boa noite. Gabi, Rodrigo e Chico, eu não sei se vocês já falaram de uma coisa hoje, eu gostaria de me despedir fazendo uma rápida homenagem, mas morreu um dos gigantes da cultura brasileira, que é o Arlindo Cruz, e eu queria, sinceramente, só deixar aqui uma palavra de carinho, porque o Arlindo encheu a nossa vida de arte, de beleza, de alegria, e viva Arlindo, que suba em paz. Viva. Obrigada. Muito bom, Cris. Obrigada pelas palavras, Viva. Cris. Fundamental aqui. A gente abriu o programa falando sobre isso, né, Chico? Mas muito... Adeus, poeta do povo, que estava aqui, né, como a nossa manchete. Que é a manchete do... É a manchete do site também, né? O nosso editor Chico Alves, que acho que Chico, mais do que qualquer um de nós, viveu o mundo Arlindo Cruz ali de perto, indo nos sambas. Falava com ele, encontrei com ele essa semana no Rio, estava de férias, e tive a oportunidade de encontrar com o Chico. Ele falava sobre samba e tal, e certamente sentiu, e por isso fez essa manchete tão forte, né, que está lá no nosso site também. Adeus ao poeta do povo ali. Chico conhece e usufrui. É isso. E usufruímos aqui. Vamos continuar ouvindo Arlindo, né, que continua muito presente na nossa música brasileira, nos nossos sambas, nos nossos finais de semana, né, nas reuniões, na alegria, o que é mais importante de a gente manter muito viva entre a gente. Agora há pouco fala, Chico. Não, essa alegria é muito necessária. Você vê, claro. A gente falou do PL da devastação de Gaza. Gente, se não for um samba, pelo amor, um poema, uma sinfonia, não tem como. O que for, estamos lascados, né? Que tal um samba, né? Que tal um samba. Chico, pelo amor de Deus. Que ele compôs no finalzinho do governo Bolsonaro, que tal um samba, e depois lançou assim que o Bolsonaro foi derrotado. Para espantar o tempo feio. Que tal um samba. É isso. É isso aí. Muito bem, a gente continua falando sobre o sequestro bolsonarista no Congresso. Agora há pouco a gente falava com o José Arbex, que trouxe muitas considerações importantes, também com o Juliano Medeiros, que estava aqui na mesa redonda junto com a gente. O professor Castro Rocha também está chegando para falar e trazer reflexões também por meio das artes, a literatura, que nos salva sempre. Então, professor, muito boa noite, bom te receber nessa sexta-feira. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, meu caro. E me solidarizo com a família do Arlindo Cruz. É de fato uma grande perda, mas como disse o Chico, fica as músicas e fica a alegria que a arte dele traz. Perfeito, professor. E, professor, eu também queria, lembrando que a gente sempre fala sobre a extrema-direita, né, como ela se articula para aumentar o poder. Em 2026 também já está de olho no Senado, justamente porque isso pode
dar vazão até, eventualmente, num caso mais grave, ao impeachment de um ministro. É isso, né, que os extremistas da extrema-direita, que é quase que um pleonasmo, mas vale a pena dizer que tem mais extremistas. A gente viu a ocupação essa semana, não gosto nem de chamar de ocupação, né? O sequestro ali dessa semana no Congresso Nacional por esse grupo de bolsonaristas. Então, o que eles querem é ocupar cada vez mais cadeiras, querem atingir maioria lá no Senado. Os bolsonaristas precisariam vencer 27 das 54 cadeiras em 2026 para conseguir articular e conseguir angariar as pautas que eles querem levar adiante, né? Então, eu queria te ouvir nesse sentido, professor, porque é um alerta que o senhor sempre traz aqui nas nossas conversas e acho que o que a gente viu de movimentação no Congresso essa semana é muito grave. É gravíssimo, Gabi. Muito mais do que nós temos comentado, e nós temos destacado a gravidade do fato. Por pura casualidade, eu estava em Brasília, nos dias em que houve esse assalto, literalmente, como você disse muito bem, o sequestro das mesas da presidência da Câmara e do Senado. Algo que eu ainda não vi as pessoas comentando, Gabi, eu queria propor uma reflexão para você, para o Chico, para o Rodrigo e para toda a audiência, é que essa atitude tem um DNA e tem uma data. A data, acredite, Gabi, é 13 de dezembro de 1968. É a decretação do ato institucional número 5. Mas por quê? Antes que as pessoas imaginem que eu estou exagerando, não é nenhum exagero, não. Nem todo mundo se recorda, mas o ato institucional número 5 foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968, porque a ditadura militar, o Poder Executivo, solicitou ao Legislativo autorização para processar o deputado Márcio Moreira Alves, que em setembro de 1968, com enorme coragem cívica e pessoal, fez um discurso inflamado na Câmara, defendendo que a população brasileira boicotasse a ditadura militar. Como resposta, a ditadura desejou processar o deputado e cassar o seu mandato. No último esforço de altivez, no último esforço de autonomia, o Legislativo brasileiro recusou. O que fez, então, o Poder Executivo, tendo o seu capricho contrariado, fechou o Congresso. O DNA dessa turma é o ato institucional número 5, Gabi, porque vejamos, por que é que eles desejaram paralisar o Congresso? Isto é, indiretamente fechá-lo. Se você ocupa as mesas da Câmara e do Senado, e se você afirma que você não sairá antes que a sua vontade seja cumprida, antes que o seu capricho seja realizado, se você, como senador, se acorrenta na cadeira do Senado, o que você está fazendo, na verdade, é fechar o Congresso. O DNA desta ação é o ato institucional número 5, é a ditadura militar. Não podemos, de nenhuma forma, conciliar, contemporizar ou não dizer o que precisa ser dito. Todas essas pessoas são tiranos em potencial. Nós vimos o que acontecerá se a extrema-direita triunfar em 2026. Acabará a política, porque eles fecharão o Congresso toda vez que eles não conseguirem realizar exatamente o que desejam. E o que eles desejam é o estabelecimento de uma ditadura miliciana neste país. O que nós vimos neste dia não foi um ato excêntrico, não foi uma rebeldia sem sentido, não foi um gesto cômico. Foi o DNA da ditadura militar brasileira, foi um dos atos mais graves que aconteceram no país desde a redemocratização em 1985. Que deputados e senadores desejem fechar o Congresso no qual eles se encontram é a demonstração concreta do que eu venho dizendo já há algum tempo, Gabi. Há terrorismo doméstico que define o bolsonarismo e a bancada bolsonarista, eu propus esse conceito na segunda edição do meu último livro. Eu propus o conceito de terrorismo legislativo. E ao propor o conceito, eu afirmei há 2 anos atrás, eu disse, porque muito em breve eles, deputados e senadores, desejarão fechar o Congresso. É um paradoxo total, uma contradição em termos. Essas pessoas não têm condições objetivas de manter o mandato, precisam ir para o Conselho de Ética e precisam ser cassados. No mínimo, uma punição rigorosa, 6 meses de suspensão do mandato. É isso, Gabi. Nós precisamos, não nós, eu, você, Rodrigo e Chico, a nossa audiência certamente não, mas a classe política brasileira precisa parar de naturalizar o absurdo. Eu estava em Brasília, Gabi, eu fiquei horrorizado, eu jamais imaginei que deputados e senadores espontaneamente tentariam fechar o Congresso.
Essa é a gravidade da situação. Muito bom. Cena, né, Gabi? O sujeito com o esparadrapo parece um Grotesca, zumbi, né? Grotesca É a essa invasão dos zumbis, né, ali no Congresso Nacional. Mas você ia fazer uma pergunta, Gabi? Porque... Não, eu ia trazer na verdade, o professor trouxe um trecho de um livro aqui pra gente, então, mais uma vez, a gente traz a arte para nos dar um respiro aqui também, para fazer uma comparação aqui. A gente viu esse motim no Congresso, né, professor? O senhor traz esse trecho que está aqui na nossa tela, o senhor vai poder explicar melhor do que eu, mas é o Alienista, do Machado de Assis. Posso ler? Sim, fica à vontade, professor. Olha, é contigo. a passagem que eu quero destacar é essa aqui, Gabi. É a passagem que diz assim, só um minutinho. Contextualizando, O Alienista é a mais impressionante novela do Machado de Assis. Ela foi publicada em 1800. Opa, a gente teve uma interrupção aqui da fala do professor Castro Rocha. Ele ia ler o trecho do Alienista. Ô, Gabi, o professor Castro Rocha fez o paralelo com a AI-5, né, no fechamento do Congresso Nacional, e eu estava me lembrando mais puramente do nazismo mesmo, porque os nazistas chegam ao poder e ocupam um terço, quase 40%. Eles não tinham maioria absoluta na Alemanha, mas eles chegam ao poder, conquistam uma porção importante do parlamento, e aí o Hitler é nomeado primeiro-ministro. E controlando o parlamento, eles implodem e fecham o parlamento. Então essa tradição da extrema-direita de conquista um pedaço do poder e a partir desse pedaço você implode, corrói a democracia por dentro, né? Então a gente pode fazer o paralelo com o AI-5, mas pode fazer o paralelo também com o momento de ascensão do nazismo, porque eles vão ocupando, a gente viu literalmente, né? Eles vão tomando de assalto, como fizeram na Alemanha, e depois fecharam o parlamento, e acabaram com a democracia, né? É um paralelo também possível. Mas vamos voltar para o Alienista. Vamos voltar para Itajaí, para Casa Verde de Itajaí. Lá, isso. Aproveita, professor, Desculpa, você está pessoal. com um trecho em mãos e a gente está colocando também na tela enquanto o senhor está trazendo Maravilha. as considerações. Então, o Alienista é um médico brilhante que aos 36 anos volta para Itaguaí e uns 10 anos depois começa a estudar loucura. E ele cria a famosa Casa Verde, que é um hospício em Itaguaí. E ele tem uma teoria. E todas as pessoas que não se adaptam à teoria dele, ele manda internar na Casa Verde, que é o hospício de Itaguaí. Chega um ponto, Gabi, em que todas as pessoas da cidade estão internadas, menos ele. Vamos ler a passagem? Talvez seja a mais brilhante passagem do Machado de Assis, porque no início da novela, ao que parece, ele é um psiquiatra famoso, renomado, mas, na verdade, ele já está totalmente louco desde o princípio da novela. E o Machado mostra isso literariamente. Se eu conseguir mostrar como o bolsonarismo inteiro se revela, vamos lá. Ele expõe a sua teoria. Ele diz assim: suponha o espírito humano uma vasta concha. O meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. Vem agora a definição, Gabi, ele fala assim: a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia. Insânia e só insânia. Percebe, Chico, Rodrigo, Gabi, olha como o Machado é genial. Se a frase dissesse: a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia. É uma definição perfeita. Mas o Machado coloca na boca do alienista a repetição de 3 vezes a palavra insânia, e na última repetição há um advérbio de intensidade. A repetição desequilibra a frase, mostrando que o alienista, ele mesmo já está louco ao definir a loucura. Então eu tenho que ler assim, olha: a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia. Insânia, só insânia. Percebeu, Gabi? Com certeza. Ou seja, quando ele define a loucura, ele já está louco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o bolsonarismo hoje, e veja, Chico, eu vou dizer, o que a literatura nos permite compreender. Isto que eu li agora é toda a estrutura discursiva do bolsonarismo. Aparentemente há uma coerência interna no que se diz, mas se presta atenção, a contradição não suporta a própria frase. A frase se revela ela mesma incoerente e no limite, puro delírio. Gabi, que uma mãe
com uma criança recém-nascida de 4 meses, leve esta criança para um plenário tumultuado, com ameaça de invasão policial, para utilizar a criança como um escudo. Sim. Isto é a prova concreta de que o bolsonarismo se tornou um problema de saúde mental público. A extrema-direita no Brasil é um problema de saúde mental coletivo. Gabi, uma criança recém-nascida de 4 meses, ela tem a chamada, popularmente se diz, moleira mole. Tem que ser assim, porque imagina, se a estrutura craniana tivesse calcificado no nascimento, todas as mães morreriam, seria impossível a passagem para o nascimento. Portanto, quando a criança nasce até uma certa idade, a moleira ela é flexível, ela é mole, como popularmente se diz, para que o parto seja possível e para que o cérebro se expanda. Só quando o cérebro termina de se expandir, a caixa craniana fica uma estrutura óssea, não antes, Gabi. Gabi, qualquer pai, qualquer mãe, até os 6, 8 meses de idade, tem um extremo cuidado ao segurar o filho, leva para a rua com muito cuidado, sempre tem um cuidado extremo em que não haja nenhum tombo, em que não se bata na cabeça da criança. Por isso, Gabi, que uma mãe leve uma criança recém-nascida de 4 meses para um tumulto, para um lugar em que pode haver uma invasão policial, para restaurar a ordem, e que use essa criança numa mesa sentada na cadeira da presidência e afirma, porque eu me lembro de tê-la visto dizer, quero ver agora a polícia entrar, não foi isso que ela disse? Exato. Chico, Rodrigo, Gabi, isto é uma enfermidade coletiva mental. Essas pessoas perderam totalmente qualquer senso de contato com a realidade. Não basta depois Sóstenes Cavalcante pedir perdão. Não basta depois Magno Malta pedir perdão para Hugo Mota. Não basta Magno Mota pedir perdão para Davi Alcolumbre. Não basta Júlia Zanata fazer posts falsos fingindo que não levou a filha para uma situação absurda de perigo para a saúde desta criança. Se, de maneira involuntária, tivesse havido algum choque com essa criança, ela poderia ter sequelas para o resto da vida. Gabi, você entende o ponto que eu estou fazendo? A gravidade. Eu estou propondo, pela primeira vez, eu estou aqui propondo da maneira clara possível que o radicalismo da extrema-direita constitui um problema público de saúde mental coletivo. E nós precisamos começar a encarar desta forma, porque para eles a razão é o equilíbrio perfeito de todas as faculdades. Fora daí, insânia e só insânia. É o próprio Silas Malafaia falando, não é, Chico? Insânia, só insânia, meu irmão, não é isso? É a mesma retórica do Malafaia. Infâmia, É isso. diria. Infâmia. O que ela Machado, de maneira absolutamente brilhante, no início da novela, revela que ele estava louco o tempo todo. O que parece que só se descobre na última página, no último capítulo, basta ter olhos atentos. Simão Bacamarte desde sempre esteve louco. Os bolsonaristas hoje perderam totalmente a razão. Não podem mais fazer parte do convívio democrático do Congresso. Professor, que importante tudo isso que o senhor traz aqui e ainda de quebra, né, trazendo a literatura para poder nos fazer refletir nessa sexta-feira. Muito obrigada, professor. Um abraço grande. Sempre um prazer ter o senhor aqui. Muito bom, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até mais. Só troca a Casa Verde de Itaguaí pelo Salão Verde do Congresso. Né? A mesma coisa, professor certeiro. Certeiro, Chico Sá. Pode liberar? Libera a Jurubeba especial, né? Ali uma Jurubeba com brinde para o Arlindo Cruz. O poeta do povo, como disse nosso amigo Chico Alves. É isso, a gente brinda o poeta do povo e o legado que ele deixa pra gente. Chico Sá, eu olhando aqui falando Chico Sá. Parece aquele jogador que olha para um lado e toca a bola para o outro. De trivela ali. Pra confundir todo mundo, Vamos para essa sexta-feira, depois dessa semana pesada acabou. de Congresso Nacional lá em Brasília. E na segunda-feira a gente está de volta. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Até lá, pessoal. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt,
autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.